Olá, pessoal! Eu sou a Júlia, produtora do canal, do podcast Carreira e Movimento. Estou aqui hoje com a Eliane Cardoso. Ela vai falar pra gente sobre os jogos vocacionais, que é um dos produtos que ela tem aí para adolescentes, que é super interessante. E gostaria de entender melhor como é que funciona, Eliane, seu programa, os jogos. Uau, nossa, sempre eu amo falar dos jogos vocacionais porque realmente é um dos serviços que eu presto que me dá mais assim, entusiasmo pelo público, né? A gente tá ali com o pessoal jovem e tudo mais. Então, Ju, os jogos vocacionais, ele é um workshop, tá? É um workshop focado em jovens que estão no ensino médio. Então, onde ali nós vamos trabalhar o que? As competências comportamentais. Principalmente as soft skills, que é hoje, assim, não sei se você já ouviu falar, porque já é um tema bastante difundido Já. aí, né? Uhum. Soft skills. Então, as soft skills são as competências comportamentais. Então, a gente está falando de liderança, a gente está falando de inteligência emocional. Então, hoje, inclusive, dentro de vários treinamentos que eu ministro, a gente fala muito sobre a questão de quem não entende de pessoas, não entende de negócios. Então, assim, é tão legal quando a gente fala dos jogos vocacionais, porque todos os outros que eu fiz até então, ele teve uma carga horária diferente, entendeu? Eu tô pensando agora nesse novo formato para essa nova turma que vai ser lançada. Provavelmente nós estamos já em agosto, né? Nós começamos aí o mês de agosto, mas eu acredito que já tem aí o primeiro lançamento do ano de 2023 para agora, no mais tardar até setembro. Então, nós temos hoje duas possibilidades aí dos jogos vocacionais. Nós temos os jogos vocacionais, competências comportamentais, e também está sendo desenhado aí, estou dando aqui um spoiler, inclusive, que é os jogos vocacionais, orientação vocacional e profissional de forma intensiva. Então, assim, dentro do Legal. modelo do formato dos jogos vocacionais mesmo, então a gente fazer aí um processo. Na verdade, não vai ser um processo, porque o tempo é muito curto, mesmo que eu faça isso em 2 dias, o tempo acaba sendo muito curto pela Sim. quantidade de informações, entendeu? Mas essa outra opção que você falou é para adolescentes também ou já entra ali para quem tá entrando na universidade, para adultos? Como que seria? Então, não. Aí, nesse caso aqui dos jogos vocacionais, ele é específico para os adolescentes que estão no ensino médio. Aham. Por quê? Porque ali a gente está fazendo dinâmicas de uma forma mais personalizada para esses jovens mesmo. Uhum. E aí, dentro do workshop, nós temos o outro processo, que aí é o Mentes, que aí eu trabalho com crianças menores. E o próprio Carreira e Movimento, que aí já é um outro programa dentro da metodologia, onde eu trabalho com as pessoas que já estão nesse momento que você Ah, comentou. sim. Que aí Certo. são os jovens adultos, vamos dizer assim, certo? Que já Uhum. estão aí no mercado, que já entraram na universidade. Então, assim, é um formato um pouco diferente. Então, os jogos vocacionais especificamente, ele é para esse jovem mesmo que está no ensino médio. Então, assim, o formato dele é desenhado para esse público, até porque tem muitas dinâmicas de forma lúdica também, mas com foco já pensando nas competências comportamentais e também no processo de orientação vocacional, mesmo que seja intensivo. Então, assim, Interessante. não, ficou super legal, Ju. Inclusive, esse que ele foi baseado até num livro que tem POP, que é o Programa de Orientação Profissional Intensivo. Certo. Entendeu? Aham. Então, exatamente trazendo uma abordagem para esse jovem de forma mais reflexiva em relação ao mercado, à carreira, porque tem muitos jovens que eles entraram no ensino médio, estão ali no primeiro, segundo ano, mas ainda não começaram a trazer um pouco dessa maturidade, entende? Para essa questão ainda da profissão, da carreira. Então, acho que os jogos vocacionais é uma ótima oportunidade para que esses jovens comecem ali, tanto na interação também, porque como é em grupo, é muito legal também, porque ali a gente faz dinâmicas onde eles fazem essas apresentações Uhum. dessas dinâmicas, onde a gente desenvolve, inclusive, a oratória. Então, ficou super bacana. A gente faz ali dinâmicas onde eles gravam, eles conseguem se perceber, inclusive, até analisar, tipo, nossa, como que ficou as minhas emoções na hora dessa apresentação? Entendi. Entende? E tem uma consciência ali sobre, tem uma troca também interativa com os colegas, né? Eu acho que é um processo que traz muita clareza e autoconhecimento, pelo que você tá explicando sobre.
Com certeza. Essa parte é muito legal quando a gente fala assim de estarmos participando de um processo onde tem outros jovens também, até para eles entenderem que, tipo, ai, aquela ansiedade, aqueles problemas que muitas vezes eles acreditam que só eles passam por isso. Uhum. Entendeu? É como se, tipo, nossa, parece que acontece só comigo. Realmente. É? É É. mais ou menos essa sensação? Eu vejo muito adolescente falando sobre isso. Tipo, nossa, só eu estou vivendo esse momento, ninguém me entende, Uhum. né? Eu acho que eles devem sentir, eu já fui adolescente, claro, posso compartilhar, Ah, eu também né? fui, tá? Então, lembrando a minha experiência quando eu vivi esse momento, você se sente um pouco sozinho, um pouco isolado, um pouco incompreendido, confuso, né? Sim. Nossa, a última vez nós fizemos algumas dinâmicas já nesse formato que eu achei muito interessante, que é uma dinâmica onde eu peço para eles fazerem uma arte, um desenho mesmo, onde a gente leva tinta, cartolina, enfim, pedindo para eles desenharem qual a imagem que vem para você quando você pensa em vestibular. Você não tem noção das coisas que vieram. Eu tenho, acho que essas fotos ainda. Depois a gente pode até Aterrorizante. mostrar. Não, e assim, é uma criatividade. Teve gente que desenhou um túmulo com uma cruz. Teve gente que... Não, teve uma que foi muito interessante, que ela desenhou, tipo, uma pessoa, assim, tinha tipo... Como que fala, gente? Um portal, entendeu? E ela do outro lado, tendo sucesso. Tem pessoas que às vezes têm Olha, essa percepção também da parte sim, boa. é. Mas a maioria, infelizmente, não é assim. Então, tinha lá os monstros, os fantasmas, o túmulo, algumas coisas assim, meio confusas que nem eles conseguiam explicar, mas que para eles, na hora da apresentação, eles falaram que era exatamente essa percepção que eles tinham em relação ao vestibular. Aterrorizante. Aterrorizante. Isso, aterrorizante. Terror mesmo, né? Não, é assim, na hora da Muito apresentação. pesado. Sim, mas foi super bacana. E foi uma dinâmica, assim, que eu falei, nossa, que legal isso. Por quê? Eles não... Ninguém, na verdade, nem eu como mãe, paro com o meu filho e falo, faz um desenho, o que você acha do vestibular? Não tem isso, né? Então, assim, na hora que você para ali, que você tá vendo... E sabe o que é legal? Na hora que eles vão apresentando esse trabalho, que eu coloco eles para irem lá na frente, para eles apresentarem. Qual a percepção que você tem? Mostra o seu desenho e fala do seu sentimento. O que você quis expressar com esse desenho? E aí, quando eles começam a fazer essas apresentações, aí acontece isso que eu te falei, que é o quê? Você perceber que, tipo, não é só comigo que acontece isso. Uhum. Não é só comigo que... Não é só eu que tenho essa percepção de ser um momento, assim, sinistro da minha vida, sabe? Quando eu Sim, penso em carreira. E aí eles começam a falar, nossa, aí traz um pouco até de leveza em com relação a isso, certeza. entendeu? É uma das dinâmicas que a É. gente faz lá. Então, ficou assim, muito legal pela forma da aplicação, Uhum. E a entendeu? percepção deles em relação ao conjunto, né, mesmo, né? Tipo assim, Sim. muitos adolescentes têm esse sentimento. Outras pessoas Uhum. também estão vivendo, estão passando por isso. E a troca de percepção e de vivência. Nossa, o que você está fazendo? Né? Como que eu posso fazer? Como que pode dar certo? Troca de experiência mesmo com o direcionamento da ferramenta, né? Sim. Inclusive, o que eu acho assim também, muitas pessoas às vezes me perguntam: Eliane, você faz o processo de orientação vocacional, profissional só com adolescentes? Não. Porque tem muitas pessoas que já na fase adulta, elas ainda têm dificuldade em entender, será que é isso mesmo que eu quero? Será que teria outra opção? Teria uma outra possibilidade de fazer algo diferente? Era Então, isso que eu queria saber. é? É, Porque... porque eu vejo muitos adultos, tipo, Uhum, nossa, será que eu já vivi esse momento, né? E às vezes você se questiona, será que eu estou vivendo realmente meu propósito? Será que é realmente isso que eu devo fazer? Será que eu tô no caminho certo? Será que eu me encontrei? sim. E é engraçado porque, às vezes, a gente acha que, assim, essa questão dessa dúvida, né? Uma coisa que eu gosto muito de trazer também, que eu acho que faz sentido dentro do que a gente está conversando agora, é uma questão relacionada às nossas dificuldades de escolhas. Uhum. Por exemplo, tem um livro que eu, inclusive, conheci quando eu fiz a minha primeira formação de orientação vocacional e profissional, que é o Paradoxo das Escolhas. E eu sempre cito esse livro. Por quê? Porque ele traz uma abordagem do porquê é tão desafiador a gente fazer as nossas escolhas hoje em dia.
E lá tem uma questão que ele fala que o autor fez um experimento no supermercado. E lá ele colocou lá, sei lá, 6 sabores de geleias no supermercado. E começou a observar o comportamento do consumidor. E quando ele colocou lá, sei lá, de 6 ele foi para 10 ou para 15 sabores, ele começou a observar ainda. E o comportamento do consumidor mudou completamente. Olha só. Porque eles demoravam mais para escolher. E muitas vezes, depois que eles escolhiam, eles geravam um sentimento de arrependimento e frustração. E aí, quando eu falo desse livro, eu sempre gosto de fazer uma analogia com a gelateria. Porque antigamente, na minha época, tinha lá, sei lá, 5 sabores de sorvete. Verdade. Aí hoje você vai na gelateria, tem trocentos sabores de sorvetes lá. E eu falo assim, nossa, o que eu vou querer hoje? Aí eu olho os sabores, aí eu começo a esperar, deixa eu experimentar esse, eu experimentar esse. E aí eu sempre escolho morango com pistache. E aí a hora que eu saio, eu falo assim, putz, por que eu não escolhi aquele de chocolate? É bem isso, entendeu? E acho que quando ele fez esse livro, acho que, não sei se a pessoa pensou também, mas eu vejo isso muito, muito claro na hora da decisão, na hora da escolha. Então, se a gente for analisar a quantidade de opções que nós temos hoje no mercado, é gigantesca. Eu fico até com medo de falar, mas eu já vi assim, no Google, e nessa apresentação que eu tive lá, dessa aula lá da minha formação, eles falam que existiam mais de 35 mil possibilidades de carreira. Olha só. Aí eu já pesquisei no Google, que eu falei, nossa, mas 35 mil? É muita coisa. É muita coisa. Mas aí entra nessas novas profissões do futuro que estão aparecendo, Sim. desse novo mercado, dessa nova realidade digital que nós estamos enfrentando. Com certeza. Né? Sim, eu acredito que apareça, mas ainda assim eu acho muito, você acredita? É muito. 35 mil, mas aí eu já pesquisei, mas assim, eu não lembro exatamente o número que eu cheguei, mas de qualquer forma fica na minha cabeça esses 35 mil possibilidades. E aí você imagina assim, num universo de 35 mil possibilidades, você fazer uma escolha, olha o sentimento que gera realmente. E aí eu concordo com o livro, que pode sim gerar um sentimento de arrependimento e até mesmo de frustração. Porque o nosso cérebro, ele não está treinado para focar naquilo que você escolheu. De forma talvez até inconsciente, você fica pensando nas outras possibilidades que você hipoteticamente perdeu. E tem que ser e é muito decisivo, né? Sim. É muito... E você analisar, nossa, será que realmente eu estou fazendo uma escolha assertiva? Uhum. Será que eu estou no caminho certo? Para as pessoas que estão vivendo ou se questionando em relação a isso. Tanto para o adolescente que está escolhendo, quanto para o adulto também, que já está na universidade, já se formou. Qual o direcionamento que você daria, que você poderia dar de aconselhamento ou de clareza para as pessoas que estão vivendo esse momento? Então, até antes de responder sua pergunta, só fazendo mais um complemento em relação a essa questão do paradoxo das escolhas, Claro. Eu também entendo que é muito essa questão também de você fazer, aí você escolhe, como eu estava dizendo, você escolhe, e aí ali nesse momento você fica com aquela pulguinha atrás da orelha, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? E tem muitas pessoas que passam de um curso para o outro, certo? Muitas vezes fica pulando de galho em galho e depois fala assim, quer saber? Eu não vou nem fazer faculdade, não vou nem me formar porque realmente eu não sei o que eu quero fazer. Então, eu conheço várias pessoas que entraram na universidade, eu tenho parentes próximos, inclusive, e aí deixaram de fazer o curso inicial para fazer outro curso e acabou que não fez nada. Entendeu? Uhum. E tem casos também que eu acho muito interessante de comentar, que assim, a pessoa começou um curso, aí falou, não é isso que eu quero. Aí Meu irmão mudou. viveu isso. Foi? Foi. Ele foi... Ele tem uma trajetória muito interessante, né? Ele foi de segurança pública, técnico de segurança pública do trabalho. Concluiu, acho que era um curso técnico de 2 anos, e queria ser policial. Foi pra... decidiu fazer educação física, fez 3 anos de educação física. Super aplicado, gostando ali. Deixou e formou em Direito. Quando ele estava concluindo o curso de Direito, acho que faltando mais ou menos 1 ano para se formar, 2 anos, acho que 1 ano, na verdade, ele começou a trabalhar com marketing. Ah, entendi. E hoje ele está no marketing. Ele tá fazendo isso Ele hoje, tá fazendo então. isso hoje. Tem uma agência de marketing e viveu esse processo. E ele disse que se encontrou.
Não, esse caso também é bem comum, mas esse que eu acho mais preocupante ainda é aquela pessoa, às vezes, que fala assim, ó, não é bem esse curso que eu queria ter feito, vou mudar. Aí Aham. muda o curso, Sim. passa para uma outra formação, e aí você faz, sei lá, 4, 5 anos de faculdade, e aí quando você se forma, fala assim, putz, podia ter feito aquele lá atrás. Olha para você ver. Não, ele não se arrependeu, mas ele mudou É, isso completamente. que eu tô falando, que, tipo, no caso dele, é bem comum também a pessoa mudar e Sim. se encontrar. Sim, E isso se é legal, encontrou. certo? Sim. Mas, assim, dentro dessa construção, que eu acho que é mais desafiador é esse outro caso. Imagina, você formar, aí você pensa assim, não, eu troquei. Mas aí chegar no final da formação, você fala assim, nossa, eu devia ter feito outro. É. E aí eu falo o seguinte, que uma escolha errada, ela traz grandes prejuízos. Sim. E aí eu não tô falando só de prejuízos financeiros, que é óbvio que isso aí é muito claro. É. O Tempo é prejuízo dinheiro, né? financeiro é muito claro. É. Mas aí a gente entra nessa questão do prejuízo, inclusive emocional e até social. Entende? Então, assim, Sim. o índice de evasão das universidades, eles chegam a 52%. É muito alto. É muita coisa. Né? Agora, assim, já falando sobre o que você me perguntou, sobre o que eu falaria para essas pessoas, às vezes que estão nesse momento, às vezes de dúvida ou às vezes até uma incerteza, procurar ajuda, primeiramente. Eu sempre falo que a metodologia que, na verdade, eu aprendi essa metodologia, eu utilizo hoje e falo assim, gente, se as pessoas entenderem que essa metodologia ela faz sentido para qualquer coisa na sua vida, eu acho que os ganhos são muito grandes, entendeu? Então, a gente está falando de autoconhecimento, autorresponsabilidade, foco, estratégia e determinação. Então, você imagina assim, na minha escolha, se eu começo a desenvolver essas habilidades, essas competências de trazer consciência em relação ao meu autoconhecimento, entende? Autoconhecimento. E aí, assim, esse dia eu estava até falando, mas existe autoconhecimento? Eu falei assim, gente, na minha percepção, quando você se entende, entendendo como que estão seus pensamentos, seus sentimentos, o que que você gosta, o que que você não gosta, quais são as suas habilidades, quais são as suas competências, o que que você faz de bom ou de bem, entendeu? O Traz que que clareza, né? traz clareza, e essa é a primeira chave, Sim. entendeu? As distrações também é algo que eu falo bastante sobre isso, o que que tira você do foco. E aí a gente tá falando de adolescentes, mas, gente, tem gente de 30, de 40, de 50 anos que até hoje vive procrastinando por conta das distrações. Sim. Eu mesmo me pego, às vezes, procrastinando, porque tem tanta coisa para fazer, só que aí trazer clareza, sempre trazendo essa clareza, entendeu? E a internet tá voltada, induzindo as pessoas cada vez mais a ficar nisso, Sim. né? Aí a segunda chave, ó. Cadê? Eu sempre gosto de trazer aqui, ó. Segunda chave. Poder da autorresponsabilidade. Eu Eu anotei aqui. falo muito sobre autorresponsabilidade. Ontem mesmo eu gravei um videozinho no Instagram falando tudo que eu vou fazer na minha vida agora é baseado com esse princípio da autorresponsabilidade. Entende? Então, assim, trazer essa clareza também, que eu sou responsável pelos resultados que eu tenho, sejam eles bons ou ruins. Nossa, então você vai me prestar esse livro? Vou sim. Eu tenho lá depois eu até trago ele, que é até o meu mesmo. E aí depois você pode ler, porque eu super indico. Comentei com você no elevador agora também. Foi esse. E você falou da chave 90-10, que eu ainda quero... É o princípio 90-10, eu quero entender melhor como é que funciona. Não, então eu já te falo aqui agora também, já para o pessoal que estiver assistindo aí já gravar, gente. Porque esse princípio, para mim, também é transformador no sentido assim, se você colocar em prática, com certeza você vai começar a olhar para sua vida de uma maneira diferente, que é o princípio 10-90. 10% é o acontecimento, 90% é como você lida com o acontecimento. Então, assim, tudo que acontece, aconteceu, é 10%. Tá, o que eu faço a partir disso? Bateu no meu carro, 10%. O que eu faço a partir disso? Sim. Acabou a luz do elevador, que foi hoje, né? Fazendo alusão aqui ao acontecimento. Pensar positivo, respirar fundo. Respira. Vai dar tudo certo. Vamos descer de escada. Se abrir a porta. Legal, mas assim, esse livro para mim aqui ele é fantástico e eu acho que vale a pena a aplicação desse conhecimento em qualquer área da vida. Então, essa é a segunda chave. E aqui também tem uma outra coisa que é muito importante de olhar, que são as 6 leis da autorresponsabilidade, tá? Pensando na terceira chave, que aí é trazer o que? Foco. Então, a partir do momento que você entende quem você é e o que você quer, aí traçar essas estratégias e manter o quê? O seu foco.
Acho que eu já falei aqui em alguns episódios e eu falo demais essa questão também do foco, que é o foco não apenas de você olhar para você ver o que você quer. Muito pelo contrário, é realmente trazer essa questão do foco para os 3 níveis. Então, eu tô falando do foco visionário, do foco comportamental e do foco consistente. Entende? Que é manter mesmo, né, esse comprometimento, essa consistência no Uhum. presente e a longo prazo. Exatamente. Porque você fala que é 21 dias para poder ter um novo hábito. Tá, mas Uhum. e depois dos 21 dias? Constância, Né? É consistência. consistência. Para poder não perder o hábito, né? Uhum. Porque até que você reprogramou ali o cérebro para isso e já passou do momento mais difícil, como que você mantém isso depois? Então, ali, dentro de alguns processos que eu faço, a gente aplica muito a questão dos rotineiros também, que são exercícios diários para você manter. Então, quando você fala isso, não tem como eu não falar dos exercícios diários, que são os rotineiros, que é para ativar a nossa farmácia interna. Entende? O Paulo Vieira, inclusive, fala muito sobre isso, sobre a farmácia interna. Esses rotineiros são exercícios diários. Então, é constante. A criação realmente de novos hábitos, entende? Então, é meio que ativar essa farmácia interna aqui mesmo, para você ter essa energia. E aí, cada um tem uma forma de ativar essa energia interna. Que seria Entende? através de uma atividade física para poder ativar a endorfina? Seria Uhum. mais nesse quesito de autocuidado também? Com certeza entra, mas dentro dos processos que eu faço quando a gente passa os rotineiros, são exercícios, por exemplo, de visualização. Visualizar o seu mural dos sonhos. A gente fala isso, inclusive, tanto nos jogos vocacionais, como no processo de orientação vocacional. Olha Porque só. é muito importante essa questão da visualização. Então, a gente está falando de mural dos sonhos, eu estou falando do ritual do dormir, ritual do acordar, que é trazer consciência para suas características positivas, para você trazer consciência para os seus motivos de gratidão. Inclusive, estou lá no Telegram agora, viu, gente? Quem não tá. Mas se bem que você vai assistir, se você assistir hoje e entrar, vai dar tempo. Se não, vai ficar de qualquer forma só lá. hoje, gente, aproveita. De qualquer forma, vai ficar Vai registrado, ficar? porque eu pus no Telegram exatamente para Então, ficar esse histórico. legal. Porque no WhatsApp acaba se perdendo. Dá para acompanhar. Dá para acompanhar. Então, tem lá o canal do Telegram, que eu criei com primeiro, assim, na verdade é uma coisa antiga, um projeto antigo mesmo, para criar uma comunidade de pessoas que querem mais. Que estão nessa busca, nesse projeto. Exatamente. Que estão nessa busca e também ali de construir algo. Então, quando eu comecei a pensar o que eu vou começar falando nesse canal agora, que eu quero que crie essa consistência, que tenha essa pegada também de não só no curto prazo, mas a longo prazo, dessa construção, que eu achei super bacana de saber que assim, que o Telegram, né, fica lá esse histórico, é o quê? É você trazer essa clareza e eu comecei a falar sobre o quê? O poder da gratidão na nossa vida. E assim, eu me sinto uma pessoa super grata, mas vira e mexe, eu falo, gente, será que eu tô sendo grata mesmo? Você se Será que eu... questiona. Acontece com você também? Eu acho que, assim, se questionar é importante, eu acho que em tudo, né? Mas você se questiona se você realmente está sendo grata. Porque o que eu vejo às vezes é o seguinte, nossa, sei lá, minha mãe tá doente, né? Nossa, aí você começa, ai meu Deus, não sei o quê, começa a reclamar, começa, né, mil e uma coisas, né? Dentro desse. Aí você entra nesse looping e se deixar, você se perde nisso, Sim, né? exatamente. Aí tem que voltar, não, beleza, vamos focar no presente, no que tem que ser feito. Né? Mas aí eu vejo que muitas pessoas, e eu acho que é do ser humano, na verdade, você às vezes se perder nesse momento e você tem que estar presente, consciente pra não poder ficar naquilo ali, sair daquilo ali e virar essa chave. Aí vai pro princípio 10,90 de novo. 10,90 de novo. Sim, Pra exatamente. poder ter o hábito de agradecer, né? E fazer isso mesmo. Exatamente, e a gente sabe que não é fácil, é um desafio. É um desafio. Agora, os exercícios, e assim, é como eu te perguntei, muitas vezes, será que eu sou grata mesmo? Mas hoje eu vejo, assim, até pelo livro mesmo, se tem alguma coisa ainda na minha vida que eu sinto que não tá bom, tá faltando o quê? Gratidão. Sim. Se eu não tô tendo o resultado que eu espero ter, tá faltando o quê? Gratidão. Se eu não tenho um relacionamento legal com alguém, com meu marido, com meu filho, tá faltando o quê? Gratidão. De olhar pro positivo e ressignificar. Isso Sim, seria? e agradecer também. Uhum. Então, ali tem, às vezes, você tá num looping ali, às vezes, de uma questão financeira. Uhum. E aí você começa, nossa, não tem dinheiro pra pagar. Aí você começa uma coisa, vai puxando outra, aí só fica no negativismo. Só que, às vezes, você não é grata nem, tipo, por ter a conta. Tem um exercício no desafio, que é você pegar uma conta mesmo e você escrever, sou grata por essa conta.
Entende? Então, são coisas assim que você fala assim, nossa, mas como assim? Tem a questão da pedra também, da gratidão. Eu adoro olhar para minha pedra, eu faço isso, mas eu falei esses dias, falei, está faltando ainda algum momento ali, principalmente em casa, mais gratidão. Entende? Mais gratidão de ter esse tempo, de ter essa questão aí. Porque, olá, tudo bem? Só um minutinho. Então, assim, mas essa questão, entendeu? Da gente realmente dar essa continuidade. De De ressignificar. Entendi. Entendeu? Interessante. Bom, então é uma dica. Eu adorei a dica, achei super interessante, valiosa. E eu vou com certeza procurar aplicar e centrar mais isso, né? Pra poder. Eu acho que é uma oportunidade de ressignificar, de estar cada vez mais presente, consciente e ver, beleza, o que eu posso fazer a partir disso? Né? Eu tenho esse recurso e eu tenho que resolver, vamos. Bora fazer. E aí, assim, os jogos vocacionais, como a gente começou já nesse tema, eu acho que ele é muito amplo. Então, e por isso que a muito gente. nesse conceito. Exatamente. E aí, assim, é muito bacana, porque a impressão que dá é que é muita coisa e não é. A metodologia, a forma que a gente está aplicando, está ficando cada vez melhor. Então, quem ainda não viu, fique atento aí para poder realmente acompanhar. Assim que definir a data agora desse próximo, né, jogos vocacionais, tanto dos jogos vocacionais competências comportamentais, como os jogos vocacionais do programa de orientação vocacional intensivo. Vai ser muito, muito legal. É um intensivo de 2 dias para adolescentes. 2 dias. Mas eu acho que você poderia fazer um para adulto. Eu acho. Ai, posso ver. Podemos discutir sobre isso depois. E pior que você acredita que... Eu acho que teria muita demanda. Também. Conheço muitas pessoas que talvez poderiam... Posso pensar, mas deixa eu focar nesses meninos mesmo, por enquanto, porque tem muita coisa também para os adultos aí que são bem bacanas também, tá? Mas tá vindo aí também, na verdade tá vindo não, né? É só estruturar mesmo questão de agenda, que é o Team Power, que aí é lá da Missão Team, da franquia, do Team Mentors, então tá ficando assim muito legal também, só que aí já vai ser o programa de mentorias, assim como Vocação 10X, que aí é o processo de orientação vocacional mesmo, tá? Mas hoje, como a gente estava falando já dos jogos vocacionais, mas é bom as pessoas ficarem atentas aí também em relação a essa construção aí das mentorias também, tanto do Vocação 10X como do Team Power. Legal, então, pessoal, fiquem atentos que em breve tem muitas novidades na agenda da Eliane Cardoso e nós vamos ficar por aqui hoje, mas semana que vem tem mais, a gente vem com outro tema super interessante que vai ser... Acho que na semana que vem que a gente tinha programado vai ser as entrevistas com os médicos. Legal. Então, fiquem atentos que... Quase que deu branco aqui agora. Falei, ai meu Deus, o que vai ser mesmo na semana que vem? Tem muita dica boa por aí. Mas já tá confirmada. E 2 médicos, inclusive. Um médico que já é da área já há muitos anos. E um que tá começando agora. Então, assim, vai ser bem bacana. Né? 2 realidades. Legal. Exatamente. Não, beleza. Então, muito obrigada pelo convite, por poder participar e aprender um pouco mais com você. Eu que agradeço. Então, tá ficando cada vez mais leve, né, gente? Sim. Agora só faltou a gente pegar o bolinho. O bolo tá ali, a gente não pegou o bolo, mas não vamos pegar agora pro próximo. Sim. Então, Beijo, obrigada, Júlia. pessoal. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.